Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre estatística, tá? O que é a estatística, para que ela serve, normalmente onde é usado, quem mais usa a estatística no serviço e assim por diante, tá? Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a estatística agora, certo? Então, vamos lá. Bom, a estatística, ela é uma ciência, tá? É uma ciência que é usada em quase todas as áreas do conhecimento. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, eu quero ser médica. Ok, você vai precisar de estatística. Professora, eu quero ser engenheira. Ok, você vai precisar de estatística. Ah, tá bom, professora, eu quero ser nutricionista. Vai precisar de estatística. A estatística ela é usada em quase todas as áreas. Então não adianta, você não vai conseguir fugir da estatística em seja qual faculdade você decidir cursar, tá? Seja qual área você decidir cursar. Mas por que a estatística é tão importante assim, professora? O que ela tem de tão diferente? A estatística ela é usada para a gente medir ou para a gente prever algo que a gente quer saber. Ah, pronto, professora. Então agora vai dizer que a matemática usa bruxaria. Adivinha as coisas agora? Não, muito pelo contrário. A estatística ela não é bruxaria, ela é cálculo, tá? Você calcula as, a, o melhor resultado. Por exemplo, uma pesquisa estatística para verificar o número de pessoas que vão votar em determinado candidato. Para que serve uma pesquisa estatística desse tipo? Serve para direcionar a população sobre qual candidato que está à frente nas pesquisas, tá? Então, quando você faz uma pesquisa estatística, sempre você tem um objetivo. Esse objetivo ele pode ser financeiro, ele pode ser estratégico. Então, por exemplo, no caso dos políticos, quando eles contratam uma pesquisa estatística, ele é para saber como está indo a campanha deles. Quando um shopping, quando uma pessoa, um empresário vai abrir um shopping, normalmente ele faz uma pesquisa estatística com os clientes que frequentam aquele shopping para saber exatamente que tipo de alimentos eles querem, que tipo ali na praça de alimentação, que tipo de restaurantes, que tipo de lojas eles se interessam mais. Então, não é à toa, por exemplo, que tem alguns shoppings que têm lojas mais caras, lojas de grife, e outros shoppings que têm lojas mais populares. Não é assim, professora, simplesmente o shopping escolheu, o dono do shopping escolheu seguir o ramo de só loja chique nesse aqui. Não, não é bem assim. O que o dono do shopping provavelmente fez? O dono do shopping fez uma pesquisa com os clientes que ele recebeu. E antes mesmo dele receber clientes, quando ele pensou na possibilidade de abrir um shopping ali naquela localização,
Ele fez uma pesquisa no bairro, ele fez uma pesquisa na região, para saber onde a pessoa, onde a maioria das pessoas gostariam que tivesse um shopping, onde ficaria fácil o acesso para todos, e que tipo de lojas que as pessoas esperariam encontrar naquele shopping, tá? Vou dar um exemplo. Ó, imaginem que eu decida abrir uma lojinha próximo a uma escola. Então, eu verifiquei que tem uma escola e que tem um galpãozinho vendendo perto dessa escola. Aí, o que eu vou fazer? Qual é o meu pensamento? Bom, eu já reparei que aqueles alunos daquela escola não entram logo que chegam, eles não entram para a escola, eles ficam ali batendo papo, conversando, brincando ali no portão. E eu reparei também que se eu tivesse um comércio ali, no horário da entrada, no horário da saída, eu poderia vender muita coisa. Aí eu vou fazer uma pesquisa com esses alunos para descobrir qual tipo de comércio eles gostariam mais de ter. Porque, por exemplo, imaginem vocês, se eu abrisse uma loja que vende carro, será que eu ia vender algum carro para esses alunos? Não, né? Porque eles não estão interessados em comprar carro. Dificilmente um aluno, talvez um pai de aluno que viesse trazer o filho na escola, talvez se estivesse procurando um carro, talvez entraria na minha loja, mas não ia fazer sentido uma loja de carros em frente à escola querendo que os alunos comprem o meu produto. Então, eu tenho que fazer um produto que chame a atenção desses alunos. Então, loja de carro, eu já sei que não ia dar certo. Mas e se por acaso eu abrisse uma bomboniere? Uma lojinha que vendesse bala, chiclete, pirulito? Será que aí daria certo? Será que aí faria sucesso o meu empreendimento? Acho que sim, né? Então, é aí que tá. A pesquisa estatística, ela serve para isso. A gente investiga aquilo que pode dar certo em determinado lugar, tá bom? Então, na pesquisa estatística, a gente usa muito gráfico, certo? Então, a gente usa todos os tipos de gráfico. Esse aqui eu coloquei um exemplo de gráfico de setores, tá? Ele é muito usado, mas vocês vão ver que tem outros gráficos também que a gente usa bastante. E a pesquisa estatística, ela usa os gráficos para representar os resultados que ela encontrou, tá bom? Bom, então, o primeiro passo de uma pesquisa estatística é a gente organizar os dados, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns exemplos da estatística aplicada, tá? Então, por exemplo, eu posso contar a população usando a pesquisa estatística, tá? Então, por esse exemplo aqui, em 1872, a população em milhões de pessoas era de 9,9. Já em 2010, olha como cresceu a população. Passou de 9,9 milhões de pessoas para 190 milhões de pessoas. Quase 191, tá? Então, isso significa que a gente usou a pesquisa estatística para contar
quantas pessoas nós temos, nós tínhamos e nós temos vivendo no país, tá bom? Então, esse é um exemplo. A gente usa a estatística para fazer uma pesquisa que vai nos ajudar. No caso, vai ajudar os governantes, vai ajudar numa série de situações, tá bom? Quando a gente fala em contagem de pessoas, é aquele famoso censo que sempre tem, que o pessoal passa batendo no portão, a gente tem que responder, que falam na televisão, responda ao censo. O censo vai te procurar e assim por diante, tá? Então, é uma pesquisa realizada pelo IBGE, certo? Outro exemplo de onde nós usamos as pesquisas estatísticas na área da saúde. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre as doenças que mais atingem os idosos. Mas que idoso, professor? Aquele idoso que tem 30 anos? Não. As pessoas que têm mais de 60 anos, por exemplo. Então, aqui foi feito um levantamento, um gráfico das doenças que mais atingem os idosos. No caso, mais da metade das pessoas atingidas tem mais de 60 anos e tem pressão alta. Então, olhem que situação, que tristeza. Esse gráfico aqui representou que mais da metade, porque mais de 50% da população de idosos, ou seja, de maiores de 60 anos, sofrem de hipertensão. Então, é uma doença que desde novinho já precisamos tomar cuidado com ela, porque sabemos que depois de mais velhos, temos uma chance muito grande de sofrer com essa doença. Fora a hipertensão, nós temos também doença de coluna ou de costas, artrite ou reumatismo, doenças do coração, diabetes, depressão, asma ou bronquite, tendinite, insuficiência renal, câncer e uma porcentagem até que digamos razoável sem doença nenhuma, tá? Se for pensar, um pouco mais de 20% da população de idosos consegue passar por essa fase sem apresentar doenças mais graves, tá? Doenças crônicas, certo? Outro exemplo de pesquisa estatística que é muito usada em pesquisas sobre meio ambiente, todo tipo de pesquisa que pode levar a um objetivo, ajudar de alguma maneira. Então, no caso dessa pesquisa aqui, foi sobre a degradação da floresta no período de 2007 até 2013. Isso em quilômetros quadrados, tá? Então, cada linha dessa aqui, cada linha colorida dessa, representa um estado. Então, tem no Acre, tem a parte do Acre, tem a parte que foi devastada do Amazonas, de Amapá, Maranhão e assim por diante, tá? Então, são gráficos que mostram, por exemplo, como está a degradação do ambiente, a retirada das florestas, tá? Então, é um outro exemplo de pesquisa estatística muito usada e que ajuda muito a gente a identificar problemas e tentar resolver, certo?
Outro exemplo, em indústrias. Olha só, nesse caso aqui, a pesquisa estatística foi para identificar sobre a fabricação de equipamentos de informática e produtos eletrônicos no Brasil. Então, repare, São Paulo é o lugar que mais produz equipamentos de informática. 40,7% dos produtos são produzidos aqui em São Paulo. Isso, segundo o IBGE em 2011. Eu acredito que esses números mudaram um pouco. A Amazonas vem em segundo lugar, tá? Então, 33,3% dos produtos desse tipo de produto vem direto do Amazonas. Tem um pouco também fabricado no Paraná, um pouco em Minas Gerais e 12,3% espalhado pelo resto do Brasil, tá bom? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, representa quais lugares mais produzem equipamentos de informática, certo? Então, a estatística, ela é uma ciência que agrega uma série de métodos de coleta de dados para serem analisados, interpretados, estudados e utilizados para um determinado objetivo. Então, tudo na matemática tem objetivo. A estatística é uma das ferramentas que nos ajuda a entender melhor o que pode acontecer, seja esse acontecimento bom ou ruim, tá bom? Então, a estatística, ela nos traz uma previsão do que pode acontecer. Então, por exemplo, eu sou formada eu sei fabricar equipamentos eletrônicos, equipamentos de informática. Sou formada nisso. E eu estou procurando um estado para morar, um estado do Brasil para morar. Aí o que eu preciso pensar? Onde eu tenho mais fábricas que trabalham com isso, que é para onde eu vou trabalhar, é numa fábrica de equipamentos de informática. Então, São Paulo tem bastante, Amazonas também tem bastante. Agora, se eu escolher ir, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul nem apareceu nas estatísticas. Pode ser que esteja aqui, ó, entre os outros. E pode ser, inclusive, que nem tenha nenhuma fábrica de equipamento de informática lá, porque olhem como é baixa a porcentagem dos outros locais onde fabricam esses equipamentos. Isso significa que eu estaria usando a estatística para me programar, para pensar melhor onde eu posso morar, que seja um local onde eu tenha bastante opção, muitas opções de serviço, tá? Então, a estatística, ela sempre tem um objetivo. Esse objetivo pode ser pessoal, esse objetivo pode ser coletivo, todo mundo, esse objetivo pode ser dos governantes. Eu posso ter um objetivo como professora, posso realizar uma pesquisa estatística entre vocês para descobrir qual matéria vocês assimilaram mais, qual vocês assimilaram menos, para que eu faça uma retomada. Então, o tempo todo nós estamos usando a estatística. Não necessariamente com perguntas diretas, com pesquisa, não. Por exemplo, uma simples avaliação de matemática já serve como uma pesquisa para avaliar se eu preciso retomar esse conteúdo ou se tá ok, eu posso dar continuidade. E é assim que a gente vai monitorando e o caminho todo, prestando atenção se eu posso avançar ou se eu preciso
estacionar um pouquinho naquela matéria, explicando um pouquinho mais, fazendo um pouquinho de mais de exercício, treinando um pouquinho mais. Então, a estatística ela está em muitas áreas, tá? Vamos para um exemplo. A gente vai agora construir uma tabela, tá bom? Em uma sala de aula com 40 alunos, 16 preferem as aulas de vôlei, 24 preferem as aulas de basquete. Construa uma tabela que apresente essas informações com a taxa percentual. Então, ele não quer só o número, ele quer a porcentagem em relação ao total de alunos. Então, primeiro passo, a gente escolhe o título para essa tabela. Então, esse título pode ser o título que vocês acharem melhor. No meu caso aqui, eu escolhi como título Preferência Esportiva, tá bom? Então, o primeiro passo sempre, seja de uma tabela ou seja de um gráfico, é escolher o título, tá bom? Segundo passo, escrevemos em cada coluna quais informações ela transmitirá. Então, na primeira coluna vai ser qual é o esporte, na segunda coluna vai ser o número de alunos que escolheu esse esporte e na terceira coluna vai ser a porcentagem, tá bom? Então, terceiro passo, a gente preenche as colunas com os dados que a gente tem no enunciado do exercício. Então, vai ficar o título, preferência esportiva, esporte, vôlei, basquete e total. Número de alunos, 16 preferem vôlei, 24 preferem basquete, no total 40 alunos. Porcentagem. Como mesmo que eu calculo a porcentagem? Pode ser por regra de 3. 40 alunos é 100%. 16 alunos vai ser quantos por cento? Multiplique em cruz, você vai achar o 40%. Depois, 40 alunos é 100%. 24 alunos vai ser quantos por cento? Fazendo essa conta, você vai encontrar os 60%. Então, a estatística, ela usa muito a representação em forma de porcentagem. Então, precisa lembrar essa parte de como faz continha de porcentagem, tá bom? Exemplo 2. Um jornal de uma cidade fez uma pesquisa para saber quais são as rádios de maior audiência entre os alunos dos 8º anos de uma escola. Foram citadas 4 rádios: a rádio A, a rádio B, a rádio C e a rádio D. A votação foi assim. Então, na rádio A votaram 20 alunos, na rádio B 14, na rádio C 6 alunos, na rádio D 10 alunos. No total, 50 alunos responderam à pesquisa, tá bom? Organizando os dados na tabela, a gente vai ter o título escolhido, rádios mais ouvidas pelos alunos dos 8º anos. Esse título poderia ser o título que vocês achassem melhor, mas esse título tem que ter a ver com a pesquisa, tá bom? Não pode colocar um título aqui aleatório que não tenha nada a ver com a pesquisa. Organizando os dados agora. Rádio A, 20 alunos, rádio B, 14, rádio C, 6, rádio D, 10. No total, 50 alunos. A gente já sabe que esses 50 alunos são 100% dos alunos. E aí, a gente vai fazer a regrinha de 3 para descobrir as outras porcentagens. Lembrando, a montagem vai ser 50 alunos é 100% deles. 20 alunos vai ser quantos por cento?
põe o x aqui, multiplica em cruz. Vai encontrar o valor de 40% a porcentagem. Então, nós temos o número de alunos 20, 14, 6 e 10, no total 50 alunos. E em porcentagem, 40% preferem a rádio A, 28% preferem a rádio B, 12% preferem a rádio C, 20% preferem a rádio D, tá bom? Agora prestem atenção num detalhe importante. A gente vai chamar de frequência absoluta. Frequência absoluta seriam o número exato dos alunos. Então, a frequência absoluta é o 20, o 14, o 6 e o 10, tá? A gente vai chamar de frequência relativa aquele valor, aquela frequência que estiver em porcentagem, tá bom? Então, se o exercício pedir a frequência absoluta, vocês vão colocar o número de alunos. Se o exercício pedir a frequência relativa, vocês sempre vão colocar em porcentagem, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção nessas duas nomenclaturas. Frequência absoluta é o número de alunos mesmo. Frequência relativa é sempre a porcentagem, tá bom? Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Pesquisa censitária é a pesquisa na qual toda a população é pesquisada. Toda a população participa, toda a população responde, tá? Ela é utilizada quando é necessário colher informações precisas e detalhadas. O censo, na vida real, esses censos que vêm até a nossa casa, eles produzem informações que são indispensáveis para a definição das políticas públicas. Então, o que acontece? Muita coisa é medida nessas pesquisas do censo. E é por isso que é uma pesquisa tão séria. Então, no caso do censo, todas as pessoas respondem, tá? Então, é a população inteira que tem que responder ao censo, ok? Então, tem algumas situações que não adianta você pesquisar, você perguntar só para algumas pessoas. Você tem que perguntar para a população inteira, certo? Porque não adianta você perguntar só para algumas pessoas. Só para vocês terem ideia, um exemplo bem fácil aqui. Quem está com algum problema no sangue, por exemplo, que está com alguma doença, o sangue não está sendo filtrado e essa pessoa precisa ir até um hospital para filtrar esse sangue. O que acontece lá no hospital? Lá no hospital, todo o sangue dessa pessoa é retirado do corpo dela e filtrado. É claro que eles não tiram esse sangue todo de uma vez para filtrar e depois devolve, né? Óbvio que não. O sangue ele continua circulando dentro da pessoa e ao mesmo tempo ele passa por uma máquina onde ele é filtrado. Então, ele vai saindo do corpo, passa pela máquina, volta para o corpo, continua circulando e assim vai. Digamos assim, que esse exemplo que a Pro acabou de dar, do sangue sendo filtrado, se assemelha à pesquisa censitária. O sangue inteiro precisa ser filtrado. Se eu tirar um litro de sangue, filtrar e devolver no corpo, não vai resolver nada. O sangue vai continuar sem ser filtrado,
porque você só filtrou 1 litro do sangue e o resto, né? Agora, a pesquisa amostral já é mais voltado para um exame de sangue. Então, você vai até o laboratório para colher um pouquinho de sangue, para colher uma amostra de sangue. Olha a palavra, amostra. Você vai lá, colhe um pouquinho de sangue e eles vão analisar aquele pouquinho de sangue e já vão saber exatamente como está todo o seu sangue que está dentro de você. Eles precisam tirar todo o seu sangue para analisar e ver como é que está o seu sangue? Não, né? Eles tiram só um pouquinho, eles tiram só uma amostra e por aquela amostra eles conseguem saber como está o sangue inteiro. Até porque se eles tirassem todo o sangue para fazer o exame, o que ia sobrar? Nem nós sobraríamos, né? Então, a pesquisa censitária a pesquisa feita com toda a população. A pesquisa amostral, esse tipo de pesquisa é feito só com um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu quero abrir um shopping. Quero abrir um shopping lá na 25 de março. Adianta eu vir aqui em Santo André perguntar para o pessoal de Santo André o que eles querem lá na 25 de março? Não adianta. Onde que eu vou? Adianta eu perguntar para o Brasil inteiro qual é o tipo de shopping que eles querem lá na 25 de março? Também não adianta. O que eu preciso saber? Eu preciso perguntar para algumas pessoas que estiverem lá na 25 de março. É para elas que eu vou perguntar que tipo de shopping elas querem. Então, eu faria uma pesquisa amostral, tá? Agora, eu sou o presidente do Brasil e eu quero saber como como está a situação da população. Quantas pessoas com um nível de pobreza muito sério existem? Quantas pessoas muito ricas existem? Então, eu quero saber tudo isso. Como que eu vou descobrir isso? Pesquisa censitária. Eu vou ter que contratar pessoas que vão atrás de todo tipo, de todas as pessoas que moram aqui no Brasil, que é para perguntar, para eu saber exatamente o que eu tenho aqui no meu país, tá bom? As amostras, elas podem ser escolhidas de várias maneiras. Então, pode ser uma amostragem casual, simples, é aquela que você escolhe as pessoas por acaso. Então, elas podem ser sorteadas, não importa, você vai escolher as pessoas para quem você vai fazer a pesquisa por acaso. Ela pode ser uma amostragem sistemática, que é aquela em que a seleção dos indivíduos é feita com um critério. Então, consiste em escolher um intervalo determinado, um local determinado. Então, nesse caso da amostragem sistemática, as pessoas, existe um critério mais, digamos que mais específico sobre quais pessoas a gente vai escolher para perguntar. E já a amostragem estratificada, ela é utilizada quando a população apresenta subgrupos, subgrupos que fazem a diferença. Então, a gente precisa escolher dentre esses subgrupos de maneira proporcional, para que realmente seja representada toda a população. Então, por exemplo, eu vou montar um hospital. Aí adianta eu pesquisar, eu só perguntar para pessoas de classe média alta se elas querem um hospital
que atende pelo convênio ou se elas querem um hospital que atenda no SUS. Se eu fizer isso, o que elas vão dizer? Bom, eu quero que seja um hospital atendido pelo convênio, porque se for o SUS, eu quero ser atendido pelo meu convênio, porque eu tenho convênio. Então, o que vai acontecer com essa pesquisa? Ela vai ficar, digamos que, errada, porque eu só perguntei para uma classe social. Então, eu teria que perguntar para a classe social média alta e também teria que perguntar para a classe social extremamente baixa. Aí sim a pesquisa ficaria justa, tá? Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, as variáveis quantitativas é aquelas que representam números, tá? As variáveis quantitativas, elas podem ser discretas, que é quando a gente usa só número inteiro. Então, por exemplo, quantos filhos tem, quantos animais tem, qual o número de acidentes em rodovia. Então, por exemplo, não tem como você dizer que você tem 2,5 filhos, né? Porque ou você tem 2 filhos ou você tem 3. Não tem jeito de ter 2,5 filhos. Então, esse tipo de pesquisa a gente chama de variável quantitativa discreta. E quando é quantitativa contínua, Pro? Ela é contínua quando nós temos valores muito quebradinhos. Por exemplo, a altura. A altura um mede 1,64, o outro mede 1,65. E também tem aquele que diz que mede 1,64,5, né? Peso. Peso tem aquele que pesa 64 quilos, tem aquele que pesa 65. E também tem aquele que pesa 64 quilos e 100 gramas. Então, todas essas unidades que são número, mas que são números quebrados, que podem ter muitas variações, aí a gente chama de variáveis quantitativas contínuas, tá? Variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas é aquela que não possui valor, não é numérica. Então, pode ser, por exemplo, cor, pode ser o sexo, pode ser sobre opinião, e outras coisas, outras mais pesquisas que você pode realizar e que a resposta não vai ser um número, tá bom? Então, nós temos quantitativas de quantidade e qualitativas, que é não numérica, tá? Classifique as variáveis em quantitativas e qualitativas. A classificação de uma lesão. Então, se a lesão foi fatal, se a lesão foi severa, se a lesão foi moderada ou se a lesão foi pequena. Essa é qualitativa, porque ninguém vai dar um número para a lesão. Ah, eu tive uma lesão grau 3. Não. Ah, eu tive uma lesão que valeu por 5. Também não. Essa lesão vai ser ou uma lesão fatal, ou uma lesão severa, ou uma lesão moderada, ou uma pequena lesão, tá? Um pequeno ferimento. Letra B. A quantidade de calorias numa refeição. Aqui a gente já sabe que dá ruim, né? Quantidade de calorias é quantitativa. É quantidade de calorias, tá? Letra C. Desfecho de uma doença. Se a pessoa foi curada ou se não foi curada. Qualitativa. Letra D. Notas de um aluno na escola. Outra coisa que é numérica, é quantitativa, tá bom? Letra E.
sobre uma pesquisa sobre aparição. Se foi o primeiro parto, o segundo parto, o terceiro parto, é uma resposta, é uma pesquisa qualitativa, tá? Próximo exemplo. Uma pesquisa realizada com 25 pessoas sobre o tempo de espera para um atendimento em um posto de saúde de uma cidade revelou os seguintes dados em minutos. Então, 25 pessoas responderam quanto tempo elas esperaram para serem atendidas. Então, algumas responderam que 5 minutos, outras 6 minutos, 7 minutos e assim por diante, tá? Até uma pobre coitada que ficou lá esperando 44 minutos para ser atendida. Então, de acordo com essa tabela, responda. Determine a amplitude dos dados coletados. Então, a gente vai pegar o maior e vai fazer menos o menor. 44 menos 5, 39, tá? O próximo. Complete a tabela a seguir com os dados da pesquisa. Então, nós já descobrimos a amplitude, então a amplitude é 39. Divide esses 39 em 5 grupos. Então, nós temos o primeiro grupo vai de 5 minutos até 13 minutos. Segundo grupo, de 13 minutos até 21. Terceiro grupo, de 21 a 29. Quarto grupo, de 29 a 37. Quinto grupo, de 37 a 45. Aí a gente olha quantos estão entre 5 minutos e 13 e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas responderam que demoraram menos de 13 minutos para serem atendidas. O 13 já entra no próximo grupo, lembra? Então, o 13 não entra aqui. Então, a frequência absoluta desse grupo aqui são 12 pessoas. E assim a gente vai fazer com todos os outros no total de 25 pessoas. Depois que organizamos a frequência absoluta, a gente vai separar as frequências relativas, calcular as frequências relativas, tá? Quais são os tipos de gráficos que a gente tem? Então, nós temos o gráfico de barras, que é esse tipo de gráfico aqui. Então, reparem, ele tem título, ele tem fonte, tá? E esse gráfico aqui, ele fala sobre a origem das pessoas solicitando refúgio lá na União Europeia, tá? Então, por exemplo, pessoas que vinham da Síria. Olha a quantidade de pessoas vindas da Síria que pediram refúgio na União Europeia. Do Afeganistão, do Kosovo, Eritreia, Sérvia, Paquistão. Então, são todos alguns países que as pessoas saíram desses países para pedir moradia, para pedir refúgio lá na União Europeia, tá bom? De quando são esses dados? São de 22 de junho de 2019. Então, reparem, tem uma data. Se eu for ver essa tabela lá em 2030, eu já vou saber que se passaram mais de 10 anos de quando esses dados foram recolhidos e provavelmente as coisas já mudaram muita coisa. Agora, como nós estamos vendo hoje, em 2020, dá para aceitar que esses dados ainda são relativamente recentes, tá? Não deve ter mudado tanta coisa do ano passado para cá, certo? Gráfico de colunas.
O gráfico de colunas, reparem, o gráfico de barras, as barrinhas estão deitadas. No gráfico de colunas, nós temos as barrinhas em pé, tá? Essa é a principal diferença entre o gráfico de colunas e o de barras que a gente acabou de ver. Então, assim como qualquer gráfico, nós temos os artilheiros da Copa do Mundo de 2002. Ô, Pro, esse aqui não tem data, não tem fonte. Por quê? Porque os artilheiros da Copa de 2002, da Copa do Mundo de 2002, eles são, não vai mudar, vai. Eles vão continuar sendo os artilheiros da Copa do Mundo de 2002 eternamente, porque a Copa do Mundo já passou, já acabou, não tem como voltar, não é algo que mude. Pode ser que, quer dizer, o que vai mudar, por exemplo, são os artilheiros da Copa do Mundo de 2006 e assim por diante. Agora, os artilheiros da Copa do Mundo de 2002 não vão mudar, tá? E é por isso que esse gráfico aqui não tem data. Agora, Pro, e fonte? Bom, fonte, no caso desse gráfico aqui, por ser um gráfico de algo que foi vivido por quase todo mundo, quem não nasceu antes de 2002 não viveu isso. Mas todos os outros que nasceram antes de 2002 viveram isso e conhecem não, podem conhecer quem são os artilheiros. Então, a fonte, nesse caso, ela foi dispensada aqui só pelo motivo de ser algo comum a todos. Então, não foi uma pessoa que disse isso. Isso aqui foi vivido por todo mundo. Então, não é algo, por exemplo, que os artilheiros, não é uma informação que alguém pesquisou ou uma informação que alguém elegeu. Não, ele foi artilheiro porque ele foi artilheiro e pronto, tá? Bom, então tem aqui 2 brasileiros, que inclusive os 2 brasileiros estão em primeiro lugar, Ronaldo e o Rivaldo. Aí tem outro aqui, close, outro aqui que eu não sei falar o nome e outro que eu também não sei falar o nome, mas nós aqui do Brasil temos 2 jogadores que foram os primeiros, os que mais fizeram gol nessa Copa de 2002. Então, esse aqui é o gráfico que a gente chama de gráfico de colunas, tá bom? Gráfico de segmentos. Esse aqui, o gráfico de segmentos, esse aqui fala sobre a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil. Qual é a data? Qual é a fonte? Qual é a data? A data é de entre 1940 e 2010. Então, foi feita uma pesquisa sobre a taxa de analfabetismo entre o ano de 1940 e o ano de 2010. Então, nós tínhamos lá em 1940 uma taxa de 56% das pessoas eram analfabetas. Esse número foi caindo, até que em 2010 o número passou a ser de 9,6% das pessoas. Esse número já é muito triste, porque significa que 9,6% da população aqui no Brasil não sabe ler, não sabe escrever nem o nome, tá? Às vezes sabe desenhar o nome, que é o que a gente fala, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar algo que está lendo. Então, já é um número muito triste. Agora, imaginem esse valor aqui, ó, de 1940.
era muito pior, né? Então, o gráfico de segmentos é um gráfico onde a gente usa só uma linha para representar. Esse gráfico aqui é muito usado para representar principalmente itens que estão sendo comparados ou com ele mesmo, ou um item só sendo comparado ao longo dos anos, como é aqui, ou, por exemplo, nas eleições, um candidato, como foi a situação de determinado candidato e em comparação com outro candidato durante um período de um mês, por exemplo. Ah, o candidato A começou com 30% dos votos. Aí, 15 dias depois, ele estava com 35%. Aí, 15 dias depois, ele caiu para 20%. Em compensação, o candidato B estava com 15% dos votos. 15 dias depois, ele subiu para 40% dos votos. E 15 dias depois, ele se mantém em 40% dos votos. Vocês já viram muito isso no jornal, né? É usado bastante o gráfico de barras, o gráfico de segmentos, que é esse aqui, tá? Depois, nós temos o gráfico pictórico. O que é o gráfico pictórico? O gráfico pictórico é aquele mais bonitinho. É aquele que a gente usa desenhos para representar aquilo que o gráfico está representando. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é sobre o mel das abelhas. Então, esse gráfico usou o próprio mel escorrendo, as abelhinhas, para representar para ilustrar o seu gráfico. Então, tá aqui dizendo que a China é o maior produtor de mel do mundo e o Brasil vem em 15º lugar. Então, aqui ele representou os 5 maiores, e o Brasil, que está aqui, ó, com 33 mil toneladas de produção de mel, tá? A China são 276 mil toneladas que ela consegue produzir. Ela é o maior produtor disparado. Olha a diferença dela para o próximo, que é os Estados Unidos, tá? Então, o gráfico pictórico é aquele que você usa desenhos para representar. E ele fica muito mais agradável, ele fica muito mais gostoso de ver, certo? Ele é um pouco menos usado porque normalmente é mais difícil de ser feito, né? Dá mais trabalho e normalmente procura-se a praticidade, mas ele é o que fica mais agradável, ele é o que fica mais bonitinho, tá bom? E por último, o gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele famoso gráfico de pizza. Eu usei aqui, ó, o mesmo exemplo daquele gráfico de barras que a gente viu lá no primeiro gráfico, que era as solicitações de refúgio aceitas pela União Europeia. Então, nós temos aqui aquele mesmo exemplo. Então, aqui está um gráfico de setores que representa toda a União Europeia, que é tudo isso aqui de pessoas. E aqui, toda essa população foi dividida nas pessoas que vieram pedir refúgio que foram aceitas dentro da União Europeia. Então, ó, 26% vieram da Alemanha, 11% veio da França, esse 8% veio da Grã-Bretanha e assim por diante. Então, essa divisão aqui, ó, é o que a gente chama de setores. Então, eu divido uma circunferência
em partes que representam essa porcentagem, tá? Medidas de tendência central: moda, a média e a mediana. O que significa isso? Então, a média é aquela mesma média que a gente faz na nota. Soma tudo e divide pelo número de notas que nós temos. Então, por exemplo, fiz a P1, a prova 1, a prova 2, nota de caderno e nota de atividades. Então, eu fiz 4 atividades entre provas e atividades. Eu vou somar a nota das 4 e vou dividir por 4. Assim, eu encontro a média aritmética. Então, a média é aquela média normal que nós já estamos acostumados. Moda. Moda é o valor que aparece com maior frequência. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa na sala sobre o tamanho do sapato. E da sala inteira, metade das meninas usa número tamanho 37. Qual é a moda do tamanho do sapato das meninas da sala? Provavelmente o 37. Se metade das meninas usam 37 e os outros valores são divididos no resto da metade, então o número de sapato que mais aparece é o 37. Então a moda vai ser o número que aparece mais vezes, tá? Já a mediana, a gente precisa arrumar os dados todos em ordem crescente e pegar aquele dado que estiver exatamente no meio. Então, se eu tenho 25 respostas, 25 pessoas responderam a minha pesquisa, eu vou organizar os 25 valores que elas disseram e eu vou pegar exatamente o valor que estiver no meio. Vai ficar mais fácil de entender essa mediana quando a gente fizer um exemplo, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Um grupo de alunos do 8º ano foi questionado sobre a quantidade de livros de aventura que possui. Então, veja o registro. Um aluno possui 4 livros, outro 8 livros, outro 10, 11, 12, 13. 2 alunos disseram que tem 16 livros de aventura e um aluno diz que tem 20 livros de aventura. Bom, primeiro passo é a gente organizar em ordem crescente. Esse exercício aqui foi bonzinho e já deu em ordem crescente. Então, maravilha, o primeiro passo já veio pronto, tá? Então, colocado em ordem crescente, a gente vai agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é começar a análise, tá? Então, na letra A aqui do exercício, ele está perguntando qual é a média da quantidade de livros de aventura desse grupo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo. Então, vamos somar 4 mais 8, mais 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 16, mais 20. E vamos dividir por 9. Mas por que 9? Porque 9 alunos responderam a pesquisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou somar a quantidade de livros que eles todos têm juntos e vou dividir por 9, que vai dar uma média de 12,2 livros por aluno, tá? Então, a média é igualzinho a gente faz a média da escola, a média da nota. Aproximadamente 12 livros por pessoa. Arredondando, porque ninguém tem 12,2 livros, certo? Letra B. Qual é a mediana e a moda? A moda é fácil, é o número que mais aparece. Nesse exemplo aqui, o número que mais se repete é o 16.
Então, a moda vai ser o 16. Já a mediana, o que a gente vai fazer para encontrar a mediana? A mediana é assim, ó. Nós temos 9 valores, não temos? Ele está organizado em ordem crescente, sempre tem que estar organizado, tá bom? Nós temos 9 valores. 1, 2, 3, 4. Conta 4 para cá e tira 4 de cá. O número que estiver exatamente no meio é o que a gente vai chamar de mediana. Então, eu tenho 9 no total. Separo 4 para cá e 4 para lá. Vai sobrar um número exatamente no meio. Esse número exatamente do meio é o que a gente chama de mediana, tá? Então, nesse exemplo, a mediana é o 12, ok? Determine a amplitude desse conjunto de dados. Então, o que tem menos livros tem 4, o que tem mais livros tem 20. A gente vai fazer 20 menos 4, que vai dar 16. Então, a amplitude é 16, certo? Próximo exemplo. O gráfico mostra os principais esportes praticados pelos brasileiros em 2015. Então, nós temos o futebol, a caminhada, a aeróbica, ginástica localizada, ciclismo, ginástica rítmica e artística, lutas e artes marciais, vôlei, basquete e handebol e outros esportes. Então, já deu para ver aqui que o futebol é disparado, né? Esse gráfico é de 2015, tá bom? Bom, então, seguindo o gráfico, a gente tem que dizer: determine a moda entre os esportes praticados. Então, a moda é o que mais é praticado, no caso, futebol, tá? Letra B. Se considerarmos que 400 adolescentes foram entrevistados, quantos praticam futebol aproximadamente? E quantos fazem caminhada aproximadamente? Então, o futebol eram 40% dos alunos. Então, vocês podem escolher como vocês querem fazer essa conta. Se quiser fazer por regra de 3, perfeito. Aqui eu escolhi fazer por aquele método lá do sexto ano, tá? O método mais simplesinho de porcentagem. Então, eu vou fazer os 400 alunos vezes 40%. Multiplica o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Eu encontro 160 alunos jogam futebol. E a caminhada? Quantos praticam caminhada? Mesma coisa, só que a caminhada lá no gráfico estava representando que era 25% das pessoas. Então, vou fazer 400 vezes 25 sobre 100, que vai dar 100 pessoas. Então, 160 praticam futebol e 100 fazem caminhada, mais ou menos, tá bom? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Pratiquem, prestem atenção nos enunciados, façam com cuidado, tá bom? Essa matéria é muito usada, é muito importante que vocês aprendam direitinho. Beijos e até a próxima aula!